Olá, pessoal. Dando continuidade a esse desafio, que é contribuir com a formação dos futuros líderes transformadores do nosso país. Eu, Fabrício Barbosa, com esse histórico aqui que pouco nos interessa, vou tentar transmitir ao longo desse treinamento os principais conceitos relacionados à gestão da rotina. Então, o treinamento de hoje é gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia. Começamos aqui, pessoal, com um choque de realidade. O que significa esse choque de realidade? Antes de falar de rotina, é importante definir para que a gente existe, no caso de uma corporação ou de uma empresa, e qual que é a importância do nosso trabalho dentro dessa empresa. A meta de qualquer pessoa que esteja trabalhando em qualquer organização é ser o melhor naquilo que você faz. Não, tudo bem, eu não trabalho numa empresa, eu sou vendedor de pipoca na Praça da Sé. Então você vai ter que ser o melhor pipoqueiro, o melhor cara que vende pipoca na Praça da Sé. Essa é a sua meta, esse é o seu desejo, pelo menos, que você seja o melhor naquilo que você faz. E aí vem um conceito muito interessante, que é a utilidade do seu trabalho. A única razão pela qual você trabalha é porque alguém precisa do seu trabalho. Se não tiver ninguém que precise do seu trabalho, o seu trabalho é insignificante. Não faz sentido você desenvolver um trabalho se ninguém precisa do resultado do seu trabalho. E aí, é sempre muito, muito importante, antes mesmo da gente descrever esse processo de mudança, a gente lembrar daquele conceito que nós vimos no treinamento do gerenciamento pelas diretrizes. Uma vez que sua meta é ser melhor naquilo que você faz, o problema, ele é um resultado indesejado, ou seja, ele é o gap entre a situação atual e a sua meta. Vamos imaginar a situação em que eu não sou o melhor naquilo que eu faço. O meu problema é justamente esse, é a diferença entre o meu estado de agora, que é não ser o melhor, e a minha meta, que é ser o melhor. E aí, em virtude, para cada um desses problemas, para cada problema que existe em qualquer situação, a gente tem que definir um item de controle. Pode ser feito um gráfico mostrando a situação atual e a sua meta. E aí cabe a nós planejarmos atingir essa meta, por exemplo, em 6 meses. Quero que em 6 meses eu seja melhor naquilo que eu faço. E aí tudo que eu fizer tem que ser focado nessa meta. Só posso fazer coisas que me ajudem a atingir a meta. O resto é, pelo menos momentaneamente, desperdício de tempo e recurso. Então, se eu estiver fazendo alguma atividade que não estiver contribuindo para que eu seja melhor naquilo que eu faço, estou perdendo tempo, estou perdendo recurso. E aí, num processo de mudança, ou seja, não sou o melhor naquilo que eu faço ainda e preciso implementar algumas mudanças nas minhas atitudes, ou até mesmo o contrário, sou um gestor de uma empresa e quero implementar algumas mudanças dentro dessa empresa. Nesse processo de mudança, pessoal, 2 fatores são sempre decisivos. O primeiro é liderança. Então, nós temos exemplos aqui de líderes como Martin Luther King, Ayrton Senna, Nelson Mandela, o Papa Francisco e tantos outros que caberiam aqui como exemplo. O segundo ponto muito importante é educação e treinamento. Quando uma pessoa ela vai a um curso ou lê um livro que adquire conhecimento mental, com o tempo, pessoal, se esse conhecimento ele acaba desaparecendo, ou pior, a pessoa pensa que sabe as coisas, mas na verdade ela não sabe. Quando uma pessoa faz alguma coisa com esse conhecimento que ela adquiriu, ela consegue adquirir o conhecimento prático. E esse conhecimento nunca acaba. Quem sabe, faz. Então, esse é um conceito muito importante que diz respeito a processo de mudança, educação e treinamento. Aqui vale a pena lembrar também
que os procedimentos operacionais, principalmente quando a gente está falando em rotina do dia a dia, os procedimentos operacionais padrão, eles se referem a procedimentos conduzidos nas operações e não nos processos. Por isso que só se padroniza aquilo que é necessário padronizar. Então, pensando numa fábrica, no chão de fábrica, nos operadores, é importante ensinar esse pessoal a importância do relato de anomalias. É necessário também preparar o supervisor para ouvir relato de anomalia e agradecer ao operador pela sua contribuição à sobrevivência da empresa. Então, o que a gente não pode fazer é ficar estimulando aqueles matadores de informantes. Aquele chefe que fica bravo quando você leva uma notícia ruim. Isso não pode acontecer. O fato de você levar uma notícia ruim tem que ser interpretado como algo bom. Você tem que agradecer a pessoa pela contribuição, porque isso vai estimular as pessoas a enxergarem os problemas e a procurarem as soluções, contribuindo para a melhoria da empresa. Então, gerenciar ou controlar um processo nada mais é que o ato de buscar as causas, que na realidade são os meios, da impossibilidade de se atingir uma meta, que é o fim. Estabelecer contramedidas, na realidade são os planos de ação, e padronizar um caso de sucesso. Então, quando a gente fala de gestão de processos, primeiro, identificar as causas da impossibilidade de você atingir uma meta. Você tem a situação atual, você tem a situação desejada, e existe um gap entre essas duas situações. Portanto, cabe a você identificar quais são as causas que estão impossibilitando o atingimento de metas. Nesse contexto, as causas são um meio e a meta é o fim. E aí, depois que você identificou as causas, você estabelece contramedidas, ou seja, estabelece plano de ação para conseguir resolver isso, padroniza no caso de sucesso. E você só pode assumir responsabilidade por algum resultado quando você tiver autoridade sobre os meios necessários para atingir aquele resultado. Então, nós já falamos, inclusive, no treinamento de gerenciamento pelas diretrizes, em que se coloca autoridade sobre os meios e responsabilidade sobre os fins. Ou seja, você é responsável pelo resultado final da meta e você tem autoridade para interferir nos meios. Essa é a única maneira de conseguir fazer uma boa gestão de processos e implementar mudança dentro da empresa. E aí, os itens de controle, eles são muito importantes porque eles são estabelecidos sobre os resultados, ou seja, sobre sua responsabilidade. Então, você, primeiro, tem autoridade sobre os meios e responsabilidade sobre os fins. Para os resultados, você estabelece itens de controle. Para os meios, para o processo, você estabelece itens de verificação. Essa é a diferença. Então, como líder, seus itens de verificação, na verdade, o seu processo, eles podem sim ser os itens de controle, ou seja, o resultado dos seus colaboradores ou dos seus fornecedores. Porque, imaginando isso numa cadeia, acaba que o produto de uma área acaba sendo o insumo de uma outra determinada área. Então, como que nós fazemos aqui um shakedown de problemas, né, que nada mais é do que um levantamento sumário dos problemas da sua gerência, do seu staff, dos seus colaboradores imediatos. Então, durante a reunião, pode ser útil saber diferenciar o que é um problema daquilo que não é um problema. Então, nós entramos aqui nessa segunda parte do treinamento, que é: estamos com um problema de falta de linhas telefônicas. E aí você, como um gestor, qual que é a pergunta que você deve fazer? É objetivo da nossa gerência ter muitas linhas telefônicas? Se não for um objetivo da nossa gerência ter muitas linhas telefônicas, a chance de falta de linhas telefônicas não ser um problema, a chance disso ter acontecido é muito grande. Porque a gente não está sabendo interpretar direito o problema. O problema pode ser a comunicação ineficaz, que aí já abre um leque para outras possibilidades de melhoria, e não simplesmente vir e comprar mais linhas telefônicas. E aí o que se entende como
A experiência, né, tem nos mostrado de que a expressão falta de, na maioria das vezes, ela indica uma eventual causa e não um problema. Lembrando que problema é resultado indesejável, é a diferença entre a realidade e a meta. E o que seria, então, controlar a qualidade dentro dessa gestão de processos? Controlar a qualidade nada mais é do que definir os seus padrões com base nas necessidades das pessoas. Não é você dizer como você acha que tem que ser o seu padrão. Ah, eu quero entregar o meu produto em 5 dias porque eu gosto de entregar em 5 dias. Não. Você tem que ir até as pessoas que dependem do seu trabalho, identificar qual que é a necessidade dessas pessoas, identificar qual é a necessidade dos seus clientes, e aí sim estabelecer padrões. Em seguida, você tem que trabalhar conforme os seus padrões. Uma vez que você já definiu a necessidade dos seus clientes ou das pessoas que estão em volta, você tem que trabalhar conforme esses padrões. E, se não quiser ser engolido pela concorrência, melhorar. Trazer para a empresa, sob a forma de metas, as necessidades do cliente. Esse é um grande resumo do que a gente pudesse pensar como qualidade dentro da organização. É pegar aquilo que o teu cliente gostaria que acontecesse, traduzir em forma de metas e padronizar aquilo que estiver dando certo. Para conseguir fazer isso, a gente precisa contar com um time. E nós, seres humanos, somos todos afetados por 5 pré-condições. Então, sabe-se que, na realidade, a moral, ou a motivação, ou a saúde mental, como você quiser interpretar, na realidade, ou a própria felicidade no trabalho, ela é afetada por essas 5 pré-condições. Então, a primeira delas são as pré-condições fisiológicas. Aí nós estamos falando a respeito de sobrevivência, alimentação, roupa e teto. A segunda delas é segurança. Seria a proteção da sua família, a sua própria proteção, a estabilidade no lar e no emprego. A terceira é o sentimento de pertencimento, ou seja, de aceitação, de amizade, de associação, de fazer parte de um grupo. O quarto é o ego ou estima, ou seja, sua autoconfiança, sua independência, a sua reputação. E o último é a autorrealização, ou seja, a realização do seu próprio potencial, seu autodesenvolvimento, a criatividade, a autoexpressão. Dito isso, pessoal, à medida que caminhamos para o futuro, a corrida pela produtividade será cada vez maior, e com 2 ênfases. Primeira, operação centrada nos clientes. E segundo, redução feroz de custo. Aqui não é segredo para ninguém. Tem gente que parece que faz questão de fingir que esqueceu, mas a operação centrada nos clientes já vem há muitos anos que a gente vem falando sobre isso. Agora, a questão da redução feroz de custos, temos grupos que têm uma gestão de custo muito forte, e como que eles conseguem sobreviver melhor às crises do que outros grupos que, por algum outro motivo, não estão fazendo uma boa gestão de custo. No mundo cada vez mais competitivo e estrangulando cada vez mais a produtividade, pessoal, se não souber jogar o custo, vai perder o jogo. Então, é fundamental que essas 2 ênfases sejam respeitadas. Além disso, pede-se atenção a outros 3 pontos, que são: primeiro, gerenciar visando uma meta base zero. Segundo, gerenciar para que o seu local de trabalho seja centrado nas pessoas. E terceiro, gerenciar com um olho nas melhorias sucessivas e outro nas melhorias drásticas. Então, o que seria uma meta base zero? Os resultados do passado, eles não servem para o futuro. Temos que objetivar e perseguir as metas absolutas, 0 defeito, 0 desperdício. Caso contrário, os resultados do passado acabaram levando a sua empresa à falência no futuro. Então, pessoal, esquece esse negócio. Acabou essa linha de, no passado eu fiz tanto, então vou melhorar. Não. Aqui é base zero, é 0 defeito. Tem que ficar negociando meta nesse sentido, porque senão vai ficar para trás.
O local de trabalho seja centrado nas pessoas. Isso aqui já é claro que todo mundo, as pessoas já têm isso consciência de que o local de trabalho tem que ser agradável, porque isso aumenta a produtividade. Melhorias sucessivas a gente consegue fazer no nosso dia a dia do trabalho, nos nossos padrões. E melhorias drásticas, aí a gente entra sempre com a metodologia do gerenciamento pelas diretrizes, que é aquela mudança de patamar, seja através de um projeto estratégico, seja através de metas cada vez mais ambiciosas. Nesse contexto, para conseguir garantir a produtividade, a gente tem que evitar as 3 principais fontes de perda. A primeira delas é o desperdício, a segunda é a insuficiência e a terceira, inconsistência. O desperdício é qualquer coisa que não ajuda a satisfazer a necessidade do cliente, ou seja, atingir o seu objetivo. Por exemplo, um produto com característica não apreciada pelo cliente. Levantar peso de 5 kg com equipamento que suporta 5 toneladas. Ou até mesmo esse exemplo aqui nessa figura, que é transportar uma folha com um trator, ou seja, desperdício. A insuficiência é o oposto do desperdício, ou seja, é procurar atingir uma meta com recurso inadequado. Ou seja, aqui no exemplo, querer transportar um coqueiro com uma bicicleta. Isso aqui não vai dar certo. E por último, a inconsistência, que significa falta de uniformidade e se refere a uma situação que esconde desperdício e insuficiência. Você nunca sabe qual dos dois que está ali no meio, mas com certeza tem influência dos dois, porque a hora você tem bons resultados, a hora você tem resultados ruins. E claro, já que a gente está falando que temos que centrar e colocar nossa atenção principalmente nas pessoas, como que a gente consegue fazer isso da melhor maneira possível? Ou seja, como que a gente consegue aumentar o poder das pessoas em produzir resultados? O poder da pessoa para conseguir produzir esses resultados é uma função da quantidade de trabalho realizado em homens horas, que é o T, do moral do grupo e da habilidade das pessoas. E o moral do grupo, ele carrega um fator exponencial. Quanto maior esse moral do grupo, o potencial, o poder de produzir resultados, ele aumenta exponencialmente. Então, considerando que a quantidade de horas trabalhadas, que é o T, é redigida por um contrato de trabalho, não tem muito que seja feito, é função do gerente elevar constantemente a habilidade das pessoas, que é o H, por meio da educação e treinamento contínuo e por toda a vida do empregado, e também, principalmente, levar o moral, que é o M, e criar um local de trabalho onde as pessoas tenham liberdade de ser espontâneas e ter iniciativas. Esse é o caminho para fazer uma boa gestão na rotina do trabalho e, consequentemente, atingir os resultados ano contra ano. Pessoal, todos esses conceitos foram retirados na íntegra do livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia, do professor Vicente Falcone. Aqui eu deixo o meu contato para que vocês possam enviar críticas, sugestões. Muito obrigado pela paciência e até a próxima.